O que tu vai fazer agora? Vou estudar Estudar o quê, rapaz? matemática. Pessoal, vamos continuar agora a aula de radiciação envolvendo as propriedades. Propriedades. Vamos à primeira, vou chamar assim, ó, P1, primeira propriedade. Ela diz o seguinte, olha só. Uma raiz de índice n e o teu radicando é a elevado na m. A gente pode falar assim, ó, uma raiz enésima. Uma raiz enésima é uma raiz com índice n, ok? Isso daqui, gente, vai resultar nisso daqui, olha só. A gente conserva o radicando, ou seja, o a elevado na m. E o que acontece aqui, ó? O índice, ele vira denominador do expoente. É isso mesmo, Ferreto? Claro que é. E também acontece isso aqui, ó. Se a gente tiver uma raiz enésima de um certo valor a, ou seja, a potência aqui é 1, o que a gente faz? A gente conserva o radicando, que é o a na 1, e o índice aqui ó, vira denominador do expoente. O que eu quero, então, deixar bem claro para vocês é o seguinte. Em uma potência onde o expoente é uma fração, como vocês estão vendo aqui, o que acontece? Essa potência aqui nada mais é do que uma raiz, do que um radical. O que acontece? O denominador ele acaba sendo o índice do nosso radical. Por exemplo, uma raiz cúbica de x elevado na quinta. Quanto é que fica isso daqui? Olha, o x elevado na quinta, que é o nosso radical, a gente conserva ele. Só que o nosso índice, que nesse caso é o 3, ele vai para o denominador do nosso radical, ou seja, fica 5 terços. Ok? Olha um outro exemplo aqui. Ó. Partindo do contrário agora. A gente tem uma potência onde o expoente é uma fração. 2 na 3 meios. Tá? Esse expoente fracionário, isso aqui indica um radical. Ou seja, esse 2 será o índice aqui, o 2 virou o índice, o 2 não é necessário colocar. E no radicando, nós vamos ter 2 elevado ao cubo. 2 da potência 3 a gente sabe que é 8. Isso aqui, então, fica raiz quadrada de 8. Por exemplo, o número 5 elevado ao expoente 1/4. Ó, expoente fracionário, o denominador vira índice. Então, nós vamos ter o 4 aqui. E no radical, nós vamos ter 5 na potência 1. 5 na potência 1, o resultado é 5. Exemplo, uma raiz cúbica do número 216. Bom, quanto é que vai ficar isso? Primeiro passo aqui, gente, é você pegar o 216 e fatorar ele, decompor em fatores primos. Olha só, 216 dividido por 2 dá 108, dividido por 2, 54, dividido por 2, 27, dividido por 3, 9, dividido por 3, 3, e dividido por 3 dá 1. Ou seja, o que significa? Significa que o 216 pode ser escrito como esses fatores aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 na potência 3, vezes 3 vezes 3 vezes 3, isso aqui vai dar 3 na potência 3, e tudo isso daqui está abaixo do nosso radical de índice 3. Propriedade de potências agora, olha só. Raiz cúbica, aqui nós temos a multiplicação de dois números que temos o mesmo expoente. Então, a gente pode fazer assim, ó, colocar o expoente aqui do lado de fora do parênteses e vamos fazer 2 vezes o 3. Podemos fazer assim, tá? Isso aqui é igual a quanto? Vamos continuar aqui embaixo. Isso será uma raiz cúbica
2 vezes 3 dá 6, elevado ao expoente 3. Fechamos aqui. Agora, como a gente viu, né? A gente conserva aqui o radicando, que é 6 ao cubo, e o índice desce como denominador. Ficamos com o 3 aqui, ó. Isso vai ficar 6 elevado na 3 sobre 3. Ora, 3 sobre 3 é 1, ou seja, fica 6 na 1. O resultado é 6. Eu já vou comentar uma maneira bem mais simples de a gente pensar isso daqui, tá, gente? Acompanhe o próximo exemplo. Olha só. Raiz quadrada, vamos fazer aqui embaixo, de 48. Bom, primeira coisa a fazer é a gente decompor o 48. Então, ó, 48, fatorando ele, dividido por 2 dá 24, dividido por 2 dá 12, dividido por 2 dá 6, dividido por 2 dá 3 e dividido por 3 dá 1. Bom, gente, qual é o macete aqui para a gente resolver isso daí? Vamos fazer assim, ó. Olha só. A gente tem aqui uma resolução de uma raiz cujo índice é 2. É uma raiz quadrada. Se a raiz é quadrada, na fatoração, o que a gente faz? A gente pega de 2 em 2. Olha só. Esse 2 e esse 2 formou um par. Então, vamos fazer assim, ó. E esse 2, então, pulou para fora da raiz. Esse 2 e esse 2 formou mais um par. Então, o 2 pula para fora da raiz. O 3 aqui ficou sozinho. Não formou par com ninguém, já que o índice é 2. Não formou par com ninguém, então ele fica preso dentro da raiz. Bom, como é que fica isso aí, então? Fica assim, ó. Isso aqui, então, é igual. O 2 pulou fora, o 2 pulou fora. Fica 2 vezes o 2. E nós continuamos com uma raiz quadrada. No caso de quem sobrou? Sobrou somente o 3. Isso aqui será, então, 2 vezes 2 dá 4. 4 raiz quadrada de 3. O índice aqui não é 3? O índice é 3. Se o índice é 3, na fatoração, pega elementos de 3 em 3. Ou seja, forme trios. A gente tem aqui, ó, o 2 formando um trio, então o 2 pula para fora. 3, 3, 3, opa, formamos outro trio, então o 3 pula para fora. Conclusão, o raiz cúbica de 216, fatorando ele, o 2 pulou fora, o 3 pulou fora, não ficou ninguém dentro da raiz, ou seja, 2 vezes 3, 6. Bem mais fácil. Propriedade 2. Vamos colocar assim, ó. Uma raiz enésima de A vezes uma raiz enésima, ou seja, de mesmo índice, portanto, de um valor B. Quanto é que fica isso daqui? Gente, tem uma multiplicação de raízes de mesmo índice. O que a gente faz? Conservamos o índice e multiplicamos os radicandos, ou seja, fica A vezes B e ficou assim. Um exemplo bem básico para isso daqui, tá, gente? Olha só. Por exemplo, raiz cúbica de 3 vezes uma raiz cúbica de 9. Olha só. Raiz cúbica de 3 não é um valor exato, nem o raiz cúbica de 9. Agora, como a gente tem uma multiplicação de mesmos índices, o que a gente faz? Conservamos os índices, que no caso é o 3, e multiplicamos os radicandos, que é o 3 e o 9. Fica, então, 3 vezes o 9. Isso aqui vira uma raiz cúbica, então, de 27. E raiz cúbica de 27 é um valor exato, que no caso é o 3, porque 3 ao cubo é o 27.